Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um nosso segundo podcast. Nesse podcast você vai estar descobrindo como você pode requerer a sua cidadania italiana e qual é o melhor caminho para você pegar. Qual é a melhor estrada? Renato, existe processo consular, via administrativo, via judicial. O que quer dizer cada um deles e qual é a melhor opção para mim? E hoje estou aqui com Gasperini. Olá, Renato, só para a gente fazer um link com o último podcast, eu gostaria de saber que você falasse para a gente como que é a montagem da pasta, como funciona essa parte, que a preparação é base para todo o que vem depois. Né? Isso aí, pessoal, para você que não participou do nosso primeiro podcast, o link está embaixo desse vídeo, você pode estar seguindo lá. Se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, convido você a seguir a gente aqui no YouTube, deixar um like, deixar o seu comentário, quem sabe o seu comentário pode ser aí, né, um podcast futuro, a gente fazendo aqui vídeo para responder a sua pergunta. Olha, primeiro podcast a gente falou sobre a pasta, que é um elemento fundamental, importante para o reconhecimento. E o que a gente precisa entender é que o brasileiro está solicitando uma nova cidadania. A gente tem a K28, que é uma lei italiana, uma circulare, que ela relata alguns documentos que a gente precisa ter. Então, o que é pasta? São o conjunto do todo, a documentação, a certidão do avô italiano, são todas as certidões dos nascidos após, né? Ou seja, essa linhagem, essa genealogia que veio de italiano, são filhos de italianos, até chegar ao requerente. Então, a pasta é o conjunto de documentos que a gente consegue, ou via consular, e a gente vai estar falando sobre isso, via consular, via judicial, via administrativa, provar, né, ao Estado, né, que realmente você está solicitando ao reconhecimento da cidadania italiana porque você tem o direito. Então, a gente sempre usa essa palavra para poder, como eu posso dizer, materializar, né, esse negócio tão complexo, né, que é a pasta, que são todos esses documentos, entendeu? Muito bem. Para ajudar as pessoas que nos acompanham, a gente vai falar nesse momento dos tipos de processo que tem e como escolher as vantagens e desvantagens de cada um deles. Começando pelo consulado, Renato, para quem serve, o que é fazer o requerimento da cidadania pelo consulado? Então, o Brasil, para cada jurisprudência, do São Paulo, Santa Catarina, Joinville, Santa Catarina, Porto Alegre, a gente tem um consulado italiano. Então, para quem é residente, por exemplo, para quem mora em São Paulo, né, pode solicitar o reconhecimento da cidadania italiana diretamente no consulado. Então, é um processo que demora muito tempo, né? A gente vai estar falando, quem sabe, disso mais adiante, mas o via consular é o processo que você se dirige ao consulado onde você mora, né? No caso São Paulo, Criciúma, Joinville, Santa Catarina, e você leva essa documentação ao consulado. Aí você solicita ali. Né? O processo via judicial é aquele que é feito na Itália, o processo via administrativo é aquele também que é feito na Itália, porém com a presença da pessoa. Judicial, a pessoa não precisa estar aqui, né? O tempo é de 12 a 24 meses, e a pessoa não precisa estar aqui. E o administrativo é quando a pessoa ela vem residir na Itália e solicitar diretamente em solo italiano. Então, sabendo que nós temos 3 opções, via consulado, via judicial e via administrativa, agora a gente vai falar sobre cada uma delas, né? E como escolher, qual a melhor opção para cada perfil de requerente. Começando pelo consulado, Renato, para quem serve, quais são as vantagens e as desvantagens do consulado? Então, a gente tem que fazer isso de casa, né? Porque para cada caso é um caso, é uma história diferente. Então, quem não tem pressa, eu conheci muitas famílias, muitas pessoas, elas tiveram a cidadania italiana, tiveram o passaporte e nunca viajaram. Então, assim, o processo via consular é para a pessoa que quer realizar o sonho, aquele sonho de... Né, é o que muitas das vezes eu falo para o oficial aqui na Itália, os oficiais perguntam, mas por que eles vêm? Por que eles... Né, eu falo, é um sonho, é um direito, né? Ou seja, eles estão voltando para casa, né? É um direito de sangue, então não é que as pessoas querem morar muitas vezes na Itália, tem muitas pessoas que querem somente obter o reconhecimento, porque é um direito e é um sonho, né? Então... Tem pessoas que querem somente ter esse sonho realizado, então nunca querem viajar. Tanto é que tem milhares de pessoas que obtiveram a cidadania pelo consulado e nunca viajaram. Né? Então, para quem não tem pressa, eu quero fazer para o meu filho que tem 2 anos de idade. Quando ele tiver 15 anos de idade, ele vai ser italiano. Por quê? Porque o processo no consulado ele é muito demorado. Hoje, a fila de espera, tem pessoas que têm 10 anos esperando e o processo não está pronto.
Tem pessoas que têm anos esperando, o consulado não chamou. Então, assim, em questão de tempística, tempo, consulado é uma opção que adapta para pessoas que não têm pressa. Então, meu filho acabou de nascer, quando ele tiver 18 anos, eu quero que ele seja italiano. Então, eu vou, né, requerer o nosso reconhecimento pelo consulado. Quando ele tiver 18 anos, ele já vai ser italiano, vai ter o passaporte. Então, para quem não tem pressa, a gente vai pegar a estrada ali do consulado. Tá. Então, para quem opta pelo consulado, vai levar mais tempo, mas vai ser mais econômico, é para aquela pessoa que realmente não tem pressa. Não tem pressa. Certo. Agora, entrando no judicial, Renato, para quem serve? Quais são as vantagens e desvantagens? A gente sabe que a cidadania italiana hoje te dá aí permissão para você entrar em mais de 130 países. Então, a cidadania italiana hoje é uma grande oportunidade para quem a possui, né, de você empreender fora do país, até em questão de taxa. Então, se você é italiano hoje na União Europeia e você tem um negócio, você com certeza é tratado, você tem mais oportunidades, mais linhas de crédito. Então, cidadania italiana é realmente até uma oportunidade. A gente tem N casos de clientes que eles são empresários e querem reconhecer a cidadania italiana para entrar no mercado econômico, financeiro europeu. E te dá realmente muitas oportunidades. O processo via judicial é um processo que a gente vai tramitar, esse processo é julgado em tribunais italianos e o tempo é de 12 até 24 meses. Então, é um processo que pode levar até 24 meses. A grande importância do processo judicial, e a gente começa a ter escala de processos judiciais, principalmente após a pandemia, né? Mas a partir de 2019, aumentou os pedidos judiciais, porque até então a gente tinha via materna, que a gente recorria ao tribunal. Hoje, via paterna também, as pessoas elas estão pedindo o reconhecimento via judicial. Por quê e para quem serve? Para quem, mesma coisa do via consular, para quem pode aguardar, né, esses 3 anos, né, eu quero ir para a Itália, eu quero ir para os Estados Unidos daqui a 4 anos. Eu vou solicitar pelo tribunal, né, italiano, ou seja, o processo ele vem tramitado e julgado sem a pessoa sair do Brasil. Ela não sai do Brasil, ela fica lá. A gente acaba descendo de 10, 12 anos para 2 anos. Né? Então, ele é válido para quem quer reconhecer para os filhos, olha, daqui a 2 anos a minha filha vai ficar de maior, eu quero que ela seja italiana. Então, você entra com o processo judicial antes que a filha fique de maior, né? E aí, depois que finalizar o processo, a menina vai ser já italiana. Então, a gente tem menos tempo. Até junho de 2022, todos os processos judiciais eram concentrados no Tribunal de Roma. Sim. Tá? De junho para cá, houve uma separação onde o tribunal de cada região onde o Dante Causa nasceu é que julga o processo. Né? Já é possível sentir os reflexos disso, se isso foi positivo, se não foi, se vai demorar mais ou não? Então, nós já protocolamos processos em dezembro, né? Na região de processos na região de Veneza, ao menos o reflexo que eu estou tendo não é negativo. Eu vejo muitas pessoas falarem, isso não vai ser bom porque vai mudar o ponto de vista de um juiz. Eu acho que nenhum processo, ele seja cível, seja iuris sanguinis, ele é positivo, passado, julgado positivo para o requerente, porque o juiz tem modo de vista. A lei é uma só, independentemente que ela seja julgada em Roma, porque muitas pessoas falam, mas em Roma estavam os juízes que defendem a cidadania italiana. Então, isso quer dizer que o juiz tem uma mentalidade diferente, ele vai julgar as pessoas, né, não favorável porque ele pensa diferente. Não é bem assim. Então, eu sou contra isso. Claro, é cedo demais, nós já protocolamos várias práticas que ainda, né, não foram ainda julgadas, mas até esse exato momento alguns tribunais está sendo até muito mais rápido do que Roma, né? Então a gente já tem alguns pontos positivos,
né? Mas até esse exato momento eu não tenho nenhuma reclamação. Para mim é muito positivo pelo fato de Roma estar super faturada, supercarregada, ou seja, os processos em Roma daqui a pouco ia ser igual ao consulado do Brasil, ia demorar 5, 6, 10 anos. Eles não estavam mais dando conta. Então eu acho muito positivo que as práticas judiciais elas foram direcionadas para a região que nasceu o italiano. Então, se o italiano nasceu em Nápoles, vai para Nápoles. Jurisprudência de Nápoles. Nasceu no Vêneto, vai para o Vêneto. Né? Nasceu em Lombardia, vai para a Lombardia. Então, a província que o italiano nasceu, né? A cidade, o processo vem para ali. Ao invés de tudo ser direcionado a Roma. Então, eu vejo, essa é a minha opinião. Eu acredito que quando a gente fala de cidadania italiana, não é que a gente exponha o que a gente pensa, né? Mas em fato o que está acontecendo, eu acredito que isso foi bom, né? Isso foi bom para a gente segurar a questão do tempo, né? Então, basicamente, processo judicial, como você falou, né? Não é mais feito em Roma, mas nas províncias que nasceu ali, no tribunal onde nasceu o italiano. Apesar da Vienne Conoi já ter feito vários processos judiciais e todos foram deferidos, uma assessoria ela pode garantir para o cliente o resultado do processo judicial? Não, eu sinceramente falo que não. Porque qual é o grande erro de eu posso cometer esse erro? Né? Quem sabe já foi meu erro. Pelo fato de muitas das vezes você ter muitos processos feitos, a gente tem a questão da soberba, que acontece muito hoje. A assessoria, todos os processos estão bombando, está dando certo, aí ele diz eu. Mas não é eu que faço o processo, é o oficial do Estado Civil e de um comune. Então, se eu estou tendo sucesso, é porque o oficial está fazendo um bom trabalho. Né? Então, tem muitas assessorias que falam, não, é sempre, não, existe uma possibilidade de não dar certo. Porque a gente também pode recorrer a mais de 2, 3 instâncias na Itália. Então, ele pode vir negado, a gente pode recorrer de novo. Né? Então, mas sim, pode acontecer de não dar certo, do italiano né, ter renunciado, que não é um caso hoje, porque a gente tem a negativa né, do governo, que tem essa certidão negativa de não naturalização. Mas pode acontecer de não na hora da sentença o juiz averiguar que aquela pessoa não tem direito. Nunca aconteceu com a gente, né? Mas nenhuma assessoria ela pode ser nenhum advogado nunca vai ter autoridade suficiente para dizer vamos conseguir tudo, né? Realmente algum processo a gente espera isso, a gente espera que não, mas assim, o que a gente passa para os clientes? Olha, gente, de 100, 3 roda, entendeu? Ou de 1000 de 1000 processos, 3 não dá certo. O processo judicial, o juiz indefere. Possa ser que a gente seja um deles. A gente vai recorrer, vamos fazer o trabalho, mas assim, até hoje a gente nunca teve um processo negado, mas possa ser que algum juiz, né, entenda que aquele processo aquela pessoa não tem uma descendência, né? Então, pode acontecer, mas nenhuma assessoria tem autoridade, autonomia de falar, não, olha, 100% vai dar certo. Eu acredito que seria soberba, né, e omitir ou mentir. Então, eu acredito que nenhuma assessoria possa, né, ou tenha autoridade o suficiente para falar isso. A assessoria ela não pode garantir, mas uma boa assessoria ela vai fazer o melhor trabalho para que a resposta seja positiva. E é essa preocupação que nós da Vienne Conoi temos. Né? Agora passando para a terceira opção, que é a via administrativa, Renato, para quem serve, como funciona, quais vantagens e desvantagens? Em base a grande parte dos clientes que a gente tem, são pessoas que hoje já estão na Europa, na Irlanda, estudando e despertam a cidadania porque realmente percebe que tem mais dificuldade não tendo cidadania, né? Então, hoje o processo administrativo na Itália é aquele processo que as pessoas elas entram aqui na Itália, né? Entram diretamente para solicitar residência e é um processo mais rápido, né? Processo que pode levar 2, pode levar 3, pode levar 4, né? A gente tem um tempo estabelecido por lei que são 6 meses, que é um tempo, né? Estabelecido pelo Ministério do Interno, né? Então, é um processo que a gente desce de 10 anos consular, vem para 2 anos de processo judicial e aí passa para 6 meses, que na grande parte dos processos hoje terminam com 4 meses e meio, ou seja, é mais rápido. As pessoas, olha, eu quero sair do Brasil, aproveita, passa na Itália, eu quero conhecer a Itália, aproveita o processo administrativo, e as pessoas já querem ficar por aqui, querem ir para a Irlanda, querem ir para a Alemanha, querem ir para
para a Finlândia, querem morar na Dinamarca, né? Então, o processo via administrativo é um processo mais rápido, entendeu? E a grande parte dos clientes que já querem sair do Brasil, não, já vou sair, aproveitam para passar na Itália para solicitar o reconhecimento da cidadania italiana. Ok. Dentro do processo administrativo, Renato, até para ajudar a sanar uma dúvida que as pessoas perguntam bastante, em que momento eu compro a passagem? Em que fase do processo eu posso comprar a passagem aérea com segurança para fazer o processo administrativo? Para viajar para a Itália, né? Para viajar para a Itália. Então, hoje a gente faz o trabalho de análise de documentação, né? Então, o cliente só pode comprar passagem quando a empresa ou quem fizer por conta tiver certeza que a documentação não está faltando nada, tem a certidão do italiano, certidão de casamento, certidão negativa, enfim, cada caso é um caso. Se tem mudanças bruscas de nome, né? Tipo, o nome que o João, né? Ele não virou, o Giovanni não virou nem João, virou Mário, né? Então são erros gravíssimos de variação de nome, que nesses casos o cliente tem que solicitar. O que eu aconselho é sempre, principalmente quem quer fazer processo sozinho, é pedir uma ajuda de um profissional, se a documentação está tudo ok, antes de viajar. Então a pessoa só pode comprar a passagem, hoje os nossos clientes só compram a passagem a partir do momento que a gente vê que realmente está tudo ok, senão a gente não aconselha a comprar. Tá. O seguro viagem, ele é realmente obrigatório? Em questão de itens de viagem, sim. A gente aconselha. A imigração ela pode acabar usar esse pretexto para não deixar a pessoa entrar. Entendeu? Você tem seguro, eles nunca solicitam. Basicamente, de 100 clientes que chegam, nenhum dos 100 eles pedem, né? Mas ele pode acontecer de o rapaz, olha, você tem seguro? Não tenho. Então eu vou te proibir você de entrar. Então é realmente necessário. Tá. Quem vem para a Itália ou tem que alugar um imóvel ou reservar diárias em hotéis, e tem a opção também da carta convite. O que é a carta convite, Renato? Então, a carta convite é uma carta que nós endereçamos aos nossos clientes, né, que facilita no ingresso, dentro de algum Estado membro, né, da área Schengen, que é o espaço aéreo europeu. A pessoa entra em Lisboa e aí é barrado e o cara fica nervoso e ele pega a carta e diz, eu estou indo para essa casa, que de fato é uma realidade, né? Faz uma carta convite, a carta já está falando, uma carta de convite. Você está entrando na Itália porque tem uma pessoa te esperando aqui. A gente teve um caso agora, essa semana, de uma cliente que chegou na imigração ali em Milano, né? E teve muitas dificuldades para entrar, não vai. E ela pegou, na hora que ficou nervosa, italiano, pegou a carta convite, que a gente tem na carta convite nossos dados, né? Que a gente está convidando a pessoa que vai ficar na nossa casa. Ela pegou a carta convite, ele olhou, pode ir. Ou seja, se ela não tivesse a carta convite, não tivesse uma reserva em um hotel, não tivesse uma motivação para estar vindo para a Itália, porque a motivação é turismo. Tudo bem, estou vindo a turismo, mas você vai ficar onde? Não sei. Ela poderia não ter entrado, né? Ela poderia ter sido realmente mandada de volta. Ok. Renato, para quem opta em fazer sozinho o processo de cidadania, o idioma, ele é importante? Muito. Muito importante. Muito importante. O que pode acontecer se a pessoa não fala fluentemente o italiano? Eu posso citar um caso de 20 brasileiros que está numa província que eu não vou falar o nome. Eles contrataram uma assessoria, o assessor me parece que um é italiano, outro é brasileiro. E vai fazer um ano que está naquele comune e não sabe como é que está o processo, porque eles não falam, simplesmente eles desapareceram. E essas pessoas entraram em contato comigo, né, pelo WhatsApp da empresa, né, e comunicaram para mim que foram até o comune que eles tinham gravado áudio, né? Então eles estavam esperançosos que estava tudo bem, embora eles vão fazer 8 meses de Itália e o processo está dentro de uma gaveta. Inclusive a oficial falou que tinha abrido uma denúncia contra o assessor e mandaram áudio para mim. Quando ela mandou áudio para mim, o que acontece? A oficial estava falando para mim em italiano. Boa parte dessas práticas já foram refutadas, né? O processo de vocês, isso já se passou 3 meses. O processo de vocês eu ainda não olhei, não sei quando eu vou olhar,
ok? E ela todo o tempo falava com o oficial em espanhol e em português. Olha, quando é que vai ficar pronto o meu passaporte? Quando é que a senhora pode me dar uma data que vai ficar pronto o meu processo? Sendo que a mulher estava falando já para ela que provavelmente até o processo dela é separado. Ou seja, ela estava tendo um conflito, né? E não estava entendendo, porque o oficial estava falando para ela. Sim. Parou, tem um monte de seus amigos aqui que o processo já está cancelado, eu já falei com a assessoria e eles não falaram para vocês. Quando ela mandou o áudio para mim, eu expliquei para ela a gravidade que eles estavam naquele momento e eles ouviram o áudio e não conseguiram entender. Então, entender o idioma, ele é essencial e sempre ser necessário. Eu acho que, por mais que a assessoria seja honesta, você não tem que confiar nunca 100% nas pessoas. Eu falo de mim também. Entendeu? Eu nunca lesei ninguém, mas enquanto mais o cliente sabe falar italiano, até para mim é melhor, porque ele está no comum, ele está entendendo o que eu estou falando. Se depois eu for explicar o que o oficial falou, ele vai ver se eu estou de fato ela falou aquilo ou não. Então eu acho importante as pessoas terem uma base de italiano. Claro que não é o nosso caso, todos os nossos clientes a gente vai, a gente fala, a gente, né, como a gente tem reportado em vídeo, a gente tem feito esse trabalho, mas para esses brasileiros que estão em Roma, né, estão numa fria porque eles não falam nada de italiano, né? E se eles tivessem uma base de italiano, eles poderiam usar esse italiano para favorecer os próprios processos, entendeu? Então, eu aconselho as pessoas a saírem do Brasil e entender alguma coisa, nem que seja 5%, 10% de conhecimento, mas eu julgo necessário. Importante saber, né? Na imigração, Renato, é uma dúvida muito frequente também. A pessoa, ela deve falar que veio fazer o requerimento da cidadania italiana ou ela fala que está vindo a turismo? Olha, é outra coisa que eu já vi muito na internet, as pessoas julgar, né? Olha, quando você vem para a Itália, você tem que falar que você vem ao reconhecimento. Não existe nenhuma emenda parlamentar, nenhuma nada que te dê o direito de entrar na Itália, né, com a informação ou a justificativa que você vem para fazer o reconhecimento. Isso não vai te dar. Por quê? Porque você coloca o oficial da imigração em um ponto difícil. Porque você pode estar mentindo para ele, porque você não tem como provar. Porque para o Estado, você só é italiano quando você é italiano. Você é reconhecido italiano quando você tem a carteira de identidade italiana. Até esse ponto, não tem como você falar, eu estou vindo reconhecer minha cidadania italiana, mas o que muda? Será que vai ser reconhecida? Ou seja, em alguns casos piora até a situação. Eles mandam para a salinha, quer ver documento, então isso até piora. Então existe somente um modo de entrada na Itália, infelizmente, via turismo. Então quem vem para a Itália fazer via administrativa, está vindo a turismo. Grande parte dos nossos clientes vêm para a Itália para turismo. Quer conhecer, grande parte já conheceu Veneza, quer conhecer Roma, vem a turismo. Então ele não está mentindo. Cidadania italiana vai ser uma consequência. Depois que eu estiver lá, que eu conseguir me adaptar, aí eu vou pedir o reconhecimento. Mas o que eu aconselho as pessoas falarem, olha, eu estou vindo a turismo. Até porque você abre uma margem para eles perguntarem um monte de coisa e você vai ficar nervoso porque você não vai saber responder, porque você não domina a língua. Então, assim, você fala, via turismo, tem lugar para ficar? Tem, carta convite. Acabou ali a história. Tá. Pode entrar. Agora, se você fala, vim fazer reconhecimento, aí pronto. Aí ele vai perguntar que é um avô, que não é, e não tem como você provar ao oficial da imigração que o seu processo vai dar certo. Você nem chegou, você não é residente. Então, essa linha de explicação, eu não aconselho falar, né? Então, as pessoas vêm para a Itália a turismo e ponto final. Chegando na Itália, Renato, existem alguns processos que a pessoa precisa fazer antes de entrar com o pedido do requerimento da cidadania. Um deles é declaração de presença e o outro é o Codice Fiscale. O que são esses documentos? Declaração de presença não é feito a todos, é feito quando alguém entra em qualquer outro país que não seja da Itália. Por quê? Porque a gente tem aquela grande briga com o anágrafe, né? Porque para você requerer a residência, você precisa ou ser italiano ou ter um permesso de soggiorno. Mas descendente italiano, ele vai requerer a residência, mas ele não tem o permesso de soggiorno nem a cidadania ainda. Então a gente tem uma circulare
que ela fala, olha, com timbro de ingresso, né, da Polícia de Fronteira no aeroporto italiano, ele pode, né, fazer a residência dele, não precisa de permisso. Ok, resolvemos. Aí o que o pessoal começou a fazer? Entrar na Itália por escala, de carro, de ônibus, pegava um avião e ia até Lisboa, pegava o carimbo de Lisboa e depois vinha para a Itália. Quando as pessoas viajam de Lisboa para a Itália, a gente está falando de um voo doméstico. Não é um voo, é um voo doméstico. Então, você vem para a Itália, né, com um timbro de Lisboa. Aí você chega no Anágrafo para pedir a residência, eles não vão fazer, porque não é o timbro italiano. Como é que a gente resolve isso? Com a declaração de presença que é feita na questura. Com essa é uma outra circular, né, uma outra emenda de lei que foi feita realmente para resolver, para emendar esse, né, essa questão anagráfica. A gente vai até a costura, que é a polícia de imigração, e solicita uma declaração. Olha, eu vim lá de Lisboa, cheguei tal dia na Itália, a gente faz uma declaração de presença, depois para solicitar o anágrafe, a residência, a gente apresenta a declaração de presença. O Código Fiscal, ao invés, é o CPF. Né? É o CPF italiano, né? Então, para você requerer a residência anagráfica, o comune, ou qualquer coisa que você for fazer na Itália, precisa do Código Fiscal. Então, que é o CPF, é o reconhecimento seu, né? Ou seja, o sistema vai localizar você pelo CPF. Então, declaração de presença para quem não entrou diretamente na Itália. Renato, peguei o avião, pousei na Itália, peguei o timbre italiano. Não precisa. Me apresentei ao anágrafe, com o passaporte, o timbre de ingresso italiano e com o código fiscal, que é o CPF. Então, são 3 elementos muito importantes, né? O timbre, declaração de presença quando tiver necessidade de fazer, se for necessário, né? E o código fiscal. Sem código fiscal, a gente não faz nada. Então, quando a pessoa entra em outro país, para fazer código fiscal precisa de declaração de presença. Então chegou lá, fez o código fiscal, apresenta o comune. Até quando você vai fazer a residência, o módulo que se solicita a residência, vai escrito, né, o código fiscal, e o oficial insere no sistema o código fiscal. Então, são 3 elementos importantíssimos que sem eles não tem como a gente reconhecer o cidadania italiana de ninguém na Itália. O que é o permesso de soggiorno e todos precisam dele? Então, o permesso de soggiorno é para a espera da cidadania italiana, a gente, quando passa os 3 meses, passou 3 meses e agora como é que fica na Itália? A gente tem um permesso de soggiorno, que é um pedido que a gente faz, né, que é attesa cittadinanza, né? Ou seja, quando você está esperando a cidadania italiana, se tiver qualquer controle na rua, se tiver a polícia parar você mostra para ele, eu estou aqui, estou com permesso, estou em dia. Então, passou o tempo de turismo, o permesso é para você continuar no solo, né, de uma forma legal. Então você tem os 3 meses como turista, passados os 3 meses você tem um permesso de soggiorno específico para quem está no processo de cidadania. Sim, justo. Agora, Renato, um ponto muito importante, que impacta fortemente na vida de quem escolhe fazer o processo de cidadania. E muitas pessoas, infelizmente, têm o sonho interrompido porque não fazem uma boa escolha da assessoria. Então, a VN Convoy tem mais de 1000 processos. Aí eu gostaria que você falasse para a gente agora como escolher uma boa assessoria, quais são os principais riscos. Durante todo esse tempo que você está envolvido com esses processos, o que você tem para dar de dica para quem nos acompanha? Então, é uma pergunta assim que eu acho que eu não falaria como nem assessor. O maior motivo que eu comecei a trabalhar com cidadania italiana, e as pessoas têm falado muito isso, as pessoas que estão aqui, os clientes que estão aqui, falam isso constantemente. As pessoas falam, eu não vejo você um assessor, né? Eu vejo você família, você é muito mais, isso é muito importante. Quando eu comecei a trabalhar com assessoria, eu conheci uma assessoria na cidade, não vou falar o nome, de uma cidade bem conhecida. E eu conheci o rapaz e eu via que, depois de pouco tempo, eu descobri que ele era assessor. Eles tinham muita gente e depois eu comecei a ver que o pessoal, tinha gente que dormia tipo entre o banheiro e o corredor. Eles botavam o colchão no corredor e as pessoas dormiam próximo ao banheiro, ou seja, quem ia no banheiro, o cara não dormia a noite inteira, né? Porque as pessoas, de madrugada, a gente vai até o banheiro.
e o tratamento que eles davam para as pessoas. Né? Era um tratamento desumano, grosso, gente mal educada. O cliente perguntava, eles não respondiam, tratavam muito mal, muito mal. E eu, observando aquela situação, eu falei, poxa, se eu começar a trabalhar com assessoria e eu fazer o contrário do que eles fazem, eu vou bombar. Eu vou bombar, porque eu não tenho esse instinto ruim, sabe? Eu tenho um modo mais doce, mais amoroso com todo mundo, né? Tenho muito amor no coração, então eu pensei, não, eu vou começar. Mas se eu começar, eu vou ser diferente. Vou fazer totalmente o contrário do que eles fazem. Foi aí que a gente começou. Né? Então eu comecei nesse propósito de tratar as pessoas com amor. Né? Não me interessa como é que o mundo está. As pessoas hoje justificam, o mundo não está ruim. Não, porque o mundo está ruim, a gente está em guerra, eu vou... Ou seja, não me interessa o tempo difícil que nós estamos vivendo. Eu escolhi ser bom. Entendeu? Então, o que eu sempre aconselho às pessoas, não falando de mim, mas que as pessoas não caiam na tentação do olho. Porque muitas pessoas, o brasileiro, é muito fácil de você atrair ele pelos olhos. Né? E tem cidadanias que postam casa na beira do mar, mas quando as pessoas chegam na entrada, vão morar no subúrbio. A pessoa, tá, mas cadê ali a praia, que eu vi a praia? Você disse que a gente fica na praia? Não, aquela casa já está cheia. Vai para o subúrbio da cidade. A pessoa, opa, mas já está aqui, ou vai embora, como é que faz? Então, foi o caso que aconteceu essa semana. A menina disse, olha só, eu só percebi a enrascada que eu caí quando eu entrei no carro do assessor na Itália. Eu já vi que ele era um picareta. Porque quando a gente chega, a gente quer um diálogo, a gente quer conversar com a assessoria, a gente quer... E é importante, quando o cliente chega, o que a gente faz? Café, leva para você na cidade, para quebrar o gelo. Entendeu? Porque a gente também quer conhecer o caráter do cliente para saber como lidar com ele. Então, isso não aconteceu. Ela chegou, o assessor já chegou tratando mal. Aquele bom dia bem mal-humorada, né? E ele fala, no dia que a gente chegou, eu percebi, nossa, caímos na mão de um picareta, a gente está lascado. Nós estamos... Então, assim, esse próprio pessoal que entrou em contato pedindo ajuda, ele relatou isso, né? Dizendo que já estavam aqui. E agora? Como é que faz? Já tinha pagado boa parte do dinheiro, né? Quando eu cheguei no carro, já me cobrou. O cliente chegou no carro no aeroporto e vai pagar? Né? Então, é uma situação bem constrangedora. Né? Então, praticamente, eles estavam na mão da assessoria, com medo, pagaram. E hoje eles estão numa situação bem difícil, que eles estão, talvez, né, terá necessidade de começar o processo tudo zero, perder tudo que eles pagaram e começar tudo zero. Então, o que eu aconselho às pessoas, e hoje eu aconselho até as pessoas que estão em contato com a gente, é conversar muito com a assessoria. Você tem que conversar, e a gente quer isso. Quando as pessoas procuram, eu tenho muitas pessoas que mandam mensagem no e-mail, eu adiciono no WhatsApp, falo, gente, vamos conversar? Ah, não tenho tempo, não quero. Não quero. Porque as pessoas que querem vir para a Itália e não querem conhecer o assessor, né? Ou seja, você não vê uma chamada de vídeo, as pessoas... É complicado, entendeu? Então, assim, procurar conhecer a assessoria, ligar mais de uma vez, fazer reuniões constantemente, ver chamada de áudio, é o que eu aconselho, entendeu? Então, realmente, a assessoria, ela pode ser uma bênção na vida de uma pessoa, como ela pode ser uma maldição. Eu posso ser uma bênção para os meus clientes, ser uma pessoa maravilhosa, mas eu também posso ser um demônio na vida deles. Então, assim, você está dentro de uma casa, que você não tem dinheiro para pagar aluguel, que você não tem a responsabilidade do imóvel. Em qualquer momento, o cara pode botar você para fora. Né? E na mão de pessoas estúpidas, ignorantes, muitas pessoas só vêm entender quando estão na Itália. Então, por isso que é bom você conversar constantemente com a pessoa, porque se a pessoa tiver uma síndrome de bipolaridade, você consegue notar. Pô, o cara falou comigo ontem, ele estava rindo, hoje ele já está... Então você começa... Eu sou assim, eu sou muito... Né, de observar também no cliente. Então, Gasperini, o que eu aconselho as pessoas se ligarem, conversar. E eu digo uma coisa, Gasperini, quando a pessoa é boa, ela não te engana. Se você conversa com uma pessoa, né, que ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa educada, você sente. E outra coisa, uma dica muito importante, é olhar os trabalhos atuais, entendeu? Porque às vezes eu estou postando um vídeo na internet de 3 anos atrás, e outra coisa, saber se a empresa é registrada. Eu estou vendo, às vezes vem sugerimento do Instagram, eu clico em empresas que começaram há 3 meses atrás, realizando sonhos.
Pô, eu não falo mal porque eu também comecei assim, realizando sonhos e eu estava ainda aprendendo o italiano. E eu venci, né? Mas quando eu comecei, eu procurei registrar a empresa, eu já tinha suporte de imóveis, porque eu conhecia gente milionária, italiana milionária, que me deu suporte. Então eu estava perto de pessoas de cunha, né? Pessoas que tinham imóvel, eu conheci um empresário que tinha 300 apartamentos, então ele gostou de mim e ele já, não, escolhe o apartamento que você quer ir. Então eu já comecei escorado em uma base, entendeu? Então, saber se a assessoria ela tem suporte, ela pode te oferecer essa segurança, é importante, entendeu? Tem muita gente que está começando agora, não conhece a matéria de cidadania italiana. E outra coisa, de 7 anos para cá, muita coisa mudou, tá? Muita coisa mudou. Então, quem está começando com cidadania hoje vai passar muito mais trabalho do que eu passei no passado, porque hoje está bem diferente a coisa. Bom, e pegando como referência a Vienne com Noi, aqui o cliente ele tem acompanhamento desde a hora que ele pisa no aeroporto, né? Porque a gente vai buscar o cliente no aeroporto, a gente leva a pessoa no supermercado para explicar como funciona, para fazer a primeira compra, leva a pessoa para tomar um café. A pessoa já tem a residência, né, o local para ficar, então não precisa se preocupar com locação, com contrato de locação, nada disso, porque a contratação da assessoria já envolve tudo isso, além do acompanhamento do processo do início até o fim. Tem mais alguma coisa, Renato, para a gente finalizar esse vídeo, que você gostaria de falar, dicas para as pessoas? Então, a dica que eu quero dar para as pessoas é entender como é que funciona o processo, entender. Eu tenho um outro caso de um rapaz que contratou uma assessoria lá na Sicília, veio do sul da Itália, arrumei emprego para ele aqui no Lombardia, né? Arrumei emprego para ele e agora ele me mandou mensagem dizendo que a mulher está depressiva, porque foi arrumar emprego, a assessoria mentiu, disse que o permesso saía em automático para ela. Ou seja, o foco das assessorias hoje é só dinheiro. Tem um monte de empresas que entram em contato comigo dizendo que eu quero mandar 50 pessoas por mês. É só número. É número. Quanto mais gente eu mandar para a Itália, mais dinheiro eu ganho. Então é dinheiro. São sonhos que são transformados em matérias, em unidades. Então, ver se realmente a assessoria tem esse sentimento, esse cuidado, esse respeito, né? Que é um sonho. O cliente vem para cá com esse sonho, vendo de tudo. Hoje eu estava mais cedo conversando com o cliente e disse, eu larguei escritório, larguei minhas clínicas, larguei tudo e vim. Então, as pessoas chegam aqui e veem, nossa, rapaz, será que tudo que eu fiz foi, né? Então, você vê que a assessoria não fez o código fiscal da mulher desse rapaz e agora ela vai ter que esperar o permesso ficar pronto para fazer o código fiscal. Então, o código fiscal é uma coisa que não cobra. Tem assessoria que está cobrando 50 euros para fazer código fiscal. Então, o que eu posso deixar de dica para você que está vendo esse podcast é seguir a gente. Seguir a gente aqui no YouTube, que a gente vai ensinar você o que é cidadania italiana, o que é processo, né? E o que as pessoas devem fazer, o que precisam fazer para o reconhecimento, para que não chegar aqui na Itália e contratar uma assessoria e ser enganado. Então, essa seria a dica. Então, gente, finalizamos agora nosso segundo podcast. Espero que essas informações tenha sido boa para vocês. Segue a gente, deixa o comentário embaixo desse vídeo, like, compartilhe, ajude outras pessoas a conhecer o nosso trabalho. O podcast é gratuito, né? Então ajude outras pessoas a conhecer essa matéria. Se você tirou suas dúvidas, quem sabe tantas pessoas você não pode ajudar também, compartilhando esse vídeo no seu Facebook, nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a você também, Gasperini. Obrigado, um grande abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.